Olá família, bom dia, seja bem-vindo meu irmão, seja bem-vinda minha irmã. Quero começar essa devocional com vocês hoje, continuando, a história ali depois da desavença de Abraão com Ló, no caso, e quero compartilhar com vocês mais uma devocional, Como vocês sabem, toda manhã eu gosto de fazer devocional. É uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro. Eu não sou pastor, não sou missionário, eu sou apenas um aprendiz que está querendo aprender mais de Deus, que está querendo aprender mais sobre a palavra de Deus. E por isso eu pedi a Deus, porque eu não tinha essa prática de ler a Bíblia, eu pedi a Deus para que Ele colocasse esse desejo no meu coração, fizesse arder a vontade de ler, E não era só com a Bíblia não, qualquer tipo de leitura. Eu tinha dificuldade, mas eu pedi e Deus atendeu. Atendeu, no dia seguinte comecei a ler e comecei a fazer minhas devocionais. E hoje estou aqui com vocês fazendo essa devocional em sequência, Começamos em Gênesis 1 e estamos já em Gênesis 13. E se vocês estão gostando dessa devocional, tá? Se puder deixar aquele like para nos ajudar e também ajudar a compartilhar, a palavra de Deus, não a minha palavra, porque, como eu falei, eu aqui também estou aprendendo. Essas devocionais que eu tenho feito não é uma pregação, eu não estou aqui pregando para você, Mas, sendo a palavra de Deus divulgada, acaba até que sendo uma pregação, mas o intuito não é isso. O intuito é aprender. Eu estou estudando e estou querendo saber mais, entendeu? E por isso que às vezes eu falo com vocês que seria muito bom se vocês comentassem, se vocês colocassem a opinião de vocês para a gente poder mergulhar mais a fundo do que a palavra de Deus diz, de repente uma dúvida ou um pensamento e a gente vai pesquisar o que eu buscar na Bíblia e não entender, pode ter certeza que eu vou recorrer ao meu pastor, vou pedir orientação e é tudo para crescimento espiritual nosso mesmo, tá? Não sou perfeito, tenho minhas falhas, tenho meus defeitos e eu estou querendo aprender, eu estou disposto a aprender, eu estou disposto não só aprender, mas aprender e colocar em prática, porque eu acho que é o mais difícil, Você viver o que você está aprendendo é difícil, mas eu confesso que algumas pessoas já viraram para mim e falaram que eu melhorei muito antes de eu voltar a caminhar com Deus, que tipo assim, melhorei bastante, Aí não sei se não lembro se deram uma porcentagem. Tipo, você tava aqui e você agora tá aqui. Tipo, algumas pessoas vê que teve uma melhora na minha vida, Minha vida era muito sedentário, só dentro de casa. Hoje eu saio, vou para a igreja, participo do Ministério de Louvor, faço coisas que eu não fazia antes, Até ler a Bíblia agora eu estou lendo. Mas enfim, tá? Vamos sem mais delongas continuar aqui. Não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sino para não perder nada. E hoje o tema nosso é a promessa de Deus a Abraão, Depois que houve a separação de Ló e Abraão, Deus ele se manifesta a Abrão, olha só, estou confundindo. Ele ainda vai se tornar Abraão, mas por enquanto é Abrão. Então Deus se manifesta a Abrão e faz uma promessa para ele. Tá? Se vocês quiserem pausar o vídeo nesse momento, a gente pode até ler junto. Vamos ler junto porque o texto é pequeno, tá bom? Vamos lá. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: daí de onde você está, levante seus olhos para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste.
toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência como o pó da terra. Se alguém pudesse contar o pó da terra, também poderia contar sua descendência. Vá, percorra toda a terra de alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou o acampamento e morou próximo aos carvalhos de... Aí eu não vou saber pronunciar certo, não sei se é Manre, eu acho que é Manre, né? Porque se tivesse um acento ali, aí poderia ficar Manré, né? Daria uma puxada ali no E. Eu acho que é Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. E aí a gente vai agora voltar aqui, vamos aqui para a nossa devocional. A devocional de hoje, a promessa de Deus a Abrão, ó, já ia falar Abraão de novo. Introdução: quando Deus promete, Ele cumpre. Tá? Isso é uma coisa que a gente tem que guardar em nossos corações. Deus, Ele prometeu, Ele vai te dar, Ele não volta atrás. Deus não recua naquilo que Ele promete para nós. Começa assim a introdução. Já parou para pensar quantas promessas você já ouviu na vida e quantas delas foram quebradas? Pessoas falham, planos mudam, mas há um Deus que não muda e não mente. Quando Ele promete, o céu assina, a terra confirma e o tempo se encarrega de cumprir. No silêncio da espera, Deus está agindo. Hoje vamos caminhar com Abrão e aprender o peso eterno de uma promessa feita pelo próprio Deus, né? A leitura base está em Gênesis 13, 14 ao 18. E nesse trecho, Abrão acaba de se separar de Ló, vimos no vídeo anterior, né? Talvez tenha sentido perda, talvez solidão, mas foi justamente ali, naquele momento de corte, que Deus falou: levanta os seus olhos, disse o Senhor. A promessa veio com visão, para frente, para longe, para além. Esta terra era povo, é isso? Não. Era terra, era povo, era herança que não se podia contar. E mais, Deus manda Abrão andar sobre a promessa, como quem diz: não é só para você ver, é para você viver. Aí tem algumas referências de apoio que a gente vai abrir agora, porque eu não abri. São 3 referências, né? Então a gente vai abrir aqui rapidinho. A primeira é em Hebreus. A gente está escrito ali, mas eu gosto de conferir na Bíblia, porque pode ser que não... Hebreus 1, né? Não, Hebreus 11. Desculpa, é Hebreus 11. Pode ser que aqui, na parte da devocional, só esteja um trecho, não esteja completo o versículo. Então, por isso que eu gosto de vir aqui, Hebreus 11, de 8 a 10. Vamos ver aqui o que diz. Ó, já passamos por aqui, hein? De 8 a 10. Ó. Já passamos por aqui já, hein? Em algum vídeo que eu não estou lembrado. Mas vamos lá. Pela fé, Abraão, aí ele já se tornou Abraão, né? Quando chamado, obedeceu, dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó. Co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tinha alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. Né? E aqui vai dizer na nossa devocional aqui, Hebreus 11, 8, 10, Abraão obedeceu pela fé, esperando a cidade cujo arquiteto
é Deus. Tá vendo como na devocional não está completo? Por isso que é bom a gente vir na palavra de Deus aqui para conferir. E em seguida vai vir aqui, ó, Romanos 4, 20, 21, que vai dizer que ele não duvidou da promessa, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Vamos conferir. Vamos lá, Romanos, capítulo 4, 20 e 21. 20 e 21. Ah, já passamos por aqui também, hein? Já passamos por aqui em algum vídeo. Mesmo assim, Deus deixou de... Mesmo assim, não deixou de crer na promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, porque estava plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. A pessoa tem que ter muita fé, né? E não é fácil, meus irmãos, não é fácil. Quando as circunstâncias apertam, a gente sempre deixa a dúvida bater se está fazendo a coisa certa, se está no caminho certo. Infelizmente, a gente tem que lutar contra isso. Temos que lutar contra isso. Vamos lá, 2 Coríntios 1, 20 vai dizer que todas as promessas de Deus têm o sim e o amém em Cristo. Vamos lá, Coríntios, né? Vamos mudar aqui, 2 Coríntios 1, 20. Vamos ver se a gente já passou por aqui também. Não passamos por aqui, não. Por aqui a gente não passou. Vamos lá. Pois em Cristo, cada uma das promessas de Deus é sim. Por essa razão, por meio dele, dizemos amém, para a glória de Deus. Tá vendo como que aqui, mas na devocional é mais ou menos um resumo, né? E aí a gente vai para a palavra de Deus para conferir, porque a palavra mesmo diz que a gente tem que examinar as escrituras. O ideal e o certo a se fazer quando a gente escuta uma pregação, né, escuta uma devocional, o ideal é a gente anotar os versículos que estamos lendo, estamos ouvindo, né, e depois chegar em casa e meditar, porque a palavra de Deus ela se renova, né? Então você pode estar ouvindo Deus falar de uma maneira agora com você através desse versículo, mas quando você estiver sozinho e você for refletir nesses versículos novamente, Deus pode falar com você de outra maneira. Então a gente tem que meditar na palavra de Deus, né? Bom, vamos voltar aqui para a parte da promessa de Abraão e vamos entrar nos desafios diários. O que temos de desafio diário aqui? 1. Né? Levante os olhos. Olhe além da tua situação atual. Deus ainda tem terra para você conquistar, espiritual, emocional e profissional. Meus irmãos, eu não sei vocês. Como eu falei, eu não estou com aquela intenção de pregar o evangelho, apesar de eu acho que acaba sendo uma pregação, mas o intuito não é esse. O intuito é compartilhar com vocês as minhas devocionais. Entendeu? Eu amanheço, oro a Deus e peço a Deus para falar comigo na devocional. E depois que a devocional está pronta, eu venho aqui para compartilhar com vocês. Não deixa de ser uma pregação, né? Estamos falando da palavra de Deus. Tipo assim, como é que eu posso dizer? Ontem
Hoje é dia 29/5, né, para registrar. No dia 28/5, eu passei por vários pensamentos e tipo, sabe, eu não estava conseguindo enxergar o que Deus poderia estar fazendo na minha vida, né? Porque o inimigo ele se levanta e ele tenta criar situações para nos abalar e a gente começa a se perguntar se está fazendo a coisa certa. E muitas das vezes a gente fica de cabeça baixa, a gente não levanta a nossa cabeça, a gente não levanta os nossos olhos, como está dizendo aqui no primeiro tópico, né? E ontem eu terminei o dia muito bem, porque Deus usou pessoas para falar o meu coração, sabe? E é isso aqui que Deus está falando agora, né? Olhar além da situação atual, além não ficar focando e prestando atenção no que estou vivendo, a situação atual que estou vivendo agora, né? E que Deus ainda tem muito, muito mais do que eu posso imaginar para eu conquistar. Tanto espiritual, como emocional e como profissional. E isso aqui, esse trecho, já está confirmando muito o que aconteceu ontem na minha vida. Está confirmando muito. E é como eu disse, não tô, eu não sou pregador. Eu me sinto à vontade falando assim diante da câmera porque não tem ninguém me olhando. Por mais que eu saiba que depois vai ter gente assistindo, mas eu me sinto à vontade assim. E eu já não me sinto à vontade. Vamos dar um exemplo. Se eu tenho uma oportunidade de levar uma palavra diante da igreja, eu não me sinto confortável, eu fico nervoso, entendeu? As pessoas me olhando, eu não consigo. É uma coisa que eu preciso vencer isso. Eu preciso vencer. E eu peço muito a Deus para que, sabe, Ele me dê essa ousadia, essa coragem, porque não deixa de ser uma falta de coragem, né? Eu acho. Eu não sei. Mas quando mais falar assim para a câmera, ou quando alguém me procura, é diferente, eu consigo. Eu consigo ouvir a pessoa, eu consigo o que eu tenho aprendido, né, repassar para a pessoa. Mas é isso, irmãos. A intenção é essa, é compartilhar a devocional, porque Deus tem falado comigo através da devocional. E cada devocional que Ele fala comigo, não só na devocional, né, eu tenho aprendido muito na igreja e ultimamente tem falado muito sobre família, sobre casal, postura do homem, postura da mulher, e eu tenho absorvido muito isso para a minha vida, entendeu? Para ser diferente mesmo, para fazer diferença, sabe? Mas é isso, é isso. Eu espero que essa devocional também fale ao seu coração, né? Assim como tem falado com o meu. E vamos continuar. Tópico 2. Ande sobre a promessa. Dê passos de fé. Ore, planeje, se mova. Então aqui a gente vê que não é só orar e ficar esperando, né?
Olha só, ore, né? Planeje, se mova. Você vai orar a Deus pelo que você quer conquistar, mas você não vai ficar parado esperando, você vai se mover, você vai, né? Senhor, eu quero me tornar um advogado. Tu vai fazer a tua parte, você vai estudar, você vai fazer faculdade, vai correr atrás. Deus vai te dar força, vai te dar sabedoria, inteligência, porque você está pedindo a Deus, você está orando a Deus e você está correndo atrás, né? Você está se movendo, você está planejando. Eu tenho alguns projetos, né, que eu estou planejando e eu tenho orado e agora com essa nova mudança, eu acho que chegou a hora de eu botar esses projetos para funcionar. Mas para eu botar para funcionar, além da oração que eu estou entregando na mão de Deus, agora é a hora de eu se mover. Agora é a hora de eu correr atrás para poder começar a botar em prática, né, o que eu já vinha planejando, alguns planos e projetos que eu já vinha planejando há algum tempo. Fé sem ação é só discurso bonito. 3. Construa altares. Como Abrão, cultive uma vida de adoração em qualquer lugar que Deus te colocar. Né? Como Abrão, cultive uma vida de adoração em qualquer lugar que Deus te colocar. Então, daqui eu posso pensar assim, eu passei por alguns lugares, né, e eu creio que o último lugar que eu passei, por mais que teve situações divergência, teve alguns, né, problemas, mas eu sei que de lá, desse lugar, eu saí de lá respeitado. Saí de lá respeitado e as pessoas me vê como algo que eu nem sou, né? Deus tem misericórdia de mim, que as pessoas lá tinham costume de me procurar para conversar e até me chamava de pastor. Eu falei, não, eu não sou pastor. Eu não sou pastor, eu sou apenas um servo, sou membro. Mas mesmo assim pegaram, né? Pegou como é que eu posso falar? Pegou. As pessoas ficaram me chamando de pastor, todo mundo. Chegava na minha janela, ô pastor, mesmo falando que eu não era pastor. Aí pegou. Então eu saí de um lugar que teve divergência, era um lugar complicado, mas Marcos, saí de lá respeitado pelos moradores de lá. Eu saí de lá respeitado, as pessoas lá têm respeito por mim e via minha conduta, porque praticamente era uma vila de 15 casas, então minha casa estava sempre aberta, janela aberta, porta aberta, então as pessoas viam a minha vida. Então, tipo assim, então eu creio que ali naquele lugar eu cultivei uma vida de adoração, né? E o nome de Deus foi honrado ali naquele lugar ali, porque Deus agiu, Deus fez coisas ali que eu não esperava e enfim, é isso, é isso. E vamos continuar aqui, né? E aí a devocional nos leva agora para a chamada ao arrependimento e entrega.
Talvez você esteja parado no meio do caminho, cansado, como se estivesse perdido algo, né? Ou alguém importante. Hoje o Senhor te diz: levanta os olhos. Há uma promessa sobre tua vida e ela não depende de Ló, nem do lugar, mas do Senhor. E essa promessa maior, eterna, está em Jesus Cristo, que morreu por você, né? E quer fazer morada em teu coração. Arrependa-se dos seus pecados. Receba Jesus como seu Salvador. Ele é o cumprimento da maior de todas as promessas, a salvação eterna. E aí chegamos na parte da oração final, que a gente vai ler junto. Eu costumo dizer para vocês, né, que esse momento é um momento para a gente abrir mesmo o nosso coração, deixar o nosso coração sensível para falar com Deus e aberto para ouvir também, né? E creio que Deus já falou aqui nessa pequena devocional, e Deus já falou, está falando desde ontem, está sempre falando, Deus está sempre falando, é a gente que muitas das vezes estamos com os tampão no ouvido e não prestamos atenção na voz de Deus. Então no 3 a gente vai ler junto, tá bom? Esquece agora qualquer tipo de barulho, onde eu estou morando agora é barulho toda hora, mas esquece qualquer tipo de barulho e no 3 a gente começa a ler, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3. Senhor Deus, obrigado por tuas promessas que são verdadeiras e eternas. Me ensina a levantar os olhos mesmo quando tudo parece desabar. Me ajuda a caminhar pela fé como Abraão. Que eu jamais pare de construir altares em tua presença. E que em Cristo eu viva um cumprimento do que tu falaste, né? O cumprimento do que Deus tem falado. Perdoa os meus pecados, entra na minha vida e faz de mim parte da tua descendência de fé, em nome de Jesus. Amém. Então é isso, pessoal. Desejo um ótimo dia para vocês, uma ótima semana, que Deus abençoe sua vida, a vida da sua família, e que essa devocional tenha falado do seu coração. Em nome de Jesus, fica com Deus e tenha uma ótima semana. Tchau, tchau.